Luiz Otávio, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Marta? Denner, Tatiana, Roberto Batista, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, Vale, boa noite, a paz de Jesus Cristo. Estamos juntos aí para mais uma live. Estamos juntos aí para cultuarmos a Deus, louvarmos o nome do nosso Deus, glorificarmos esse Deus maravilhoso. Bem, tá tudo bem por aqui, Luiz? Perfeito, tranquilo. E por aí, como é que vocês estão? Boa noite, Roberto Batista. Boa noite a todos. Dá um abração na Simone também, Vale. Deus abençoe. O tema de hoje está aí, eu coloquei fixado abaixo dos comentários. Eu coloquei aí a morte e o generoso dom da vida. Romanos 5, versículo 12 até o versículo 21. Fala, Felipe, boa noite. Elis Soares, boa noite, seja bem-vindo. Outro abraço para Simone também. Estamos juntos aqui nessa live, no nome de Jesus. Então é Romanos capítulo 5, verso 12 até o 21. O tema é a morte e o generoso dom da vida. Vamos orar agora, aproveitar esse momento esse momento de início, e vamos orar. Ó Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua grandeza, da Tua presença, junto com esses irmãos que estão entrando aí na live, para nós cultuarmos, para nós compartilharmos da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, desvenda, Senhor, descortina a Tua palavra para nós. É o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que nos mostra a Tua vontade, Senhor. Te pedimos isso, oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, Solange, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Roberta Granja, boa noite. Então, o texto de hoje que nós iremos falar está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 21. Nós vamos ler somente o 12 e o 13. Boa noite, irmã Dadá, Luiz, Franci. Sejam bem-vindos. Então nós vamos ler Romanos capítulo 5. O que nós vamos falar está dentro do versículo 12 até o versículo 21. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. Então me acompanhe aí, por favor, aqueles que queiram, na sua Bíblia, seu smartphone, computador, abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 12 até o 21. Como é que está o áudio? Como é que está aí o vídeo? Faz um sinalzinho aí se está legal. Irmã Célia, seja bem-vinda. Luiz Otávio, obrigado. É bom saber do retorno de vocês, como está o áudio e o vídeo. Acredito que hoje não vai ter assim tantos problemas, né? Mas vamos lá. Perfeito. Então vamos ler Romanos capítulo 5, versos 12 e 13. Portanto,
assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Só esses 2 versículos. Aqui, Pastor Regis, seja bem-vindo, Júlio, irmã Fátima, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, família EGNT, essa família maravilhosa, os que estão nos visitando, sejam bem-vindos, podem participar. Só quero que vocês me permitam falar primeiro meu ponto de vista, o que eu vejo aqui hermeneuticamente, para depois vocês emitirem a opinião de vocês, acrescentarem, discordarem e falarem o que vocês quiserem. Amém? Então vamos ter uma conversa hoje aqui. Então, Romanos capítulo 5, do verso 12 até o 21, está falando como a morte entrou no mundo através do ser humano. E por um homem entrou a morte, e por um homem temos a vida, né? Por um só homem entrou a morte, por um só homem nós obtivemos a vida, essa vida de Jesus Cristo. O termo tribulação aqui, que aparece muitas vezes no Novo Testamento, se refere às opressões e repressões que o povo de Deus é vitimado. Então, opressões e repressões por parte dos poderes humanos procuram reduzir o alcance do testemunho, do nosso testemunho cristão, para que este testemunho não abale a estrutura vigente da sociedade. Então, o testemunho da igreja, o testemunho do seguidor de Cristo, tem que abalar a estrutura dessa sociedade. Se concordar com os poderes dos poderosos, tem alguma coisa errada. Se estiver andando lado a lado com os poderes dos poderosos, que saqueiam o povo, humilham o povo, faz o povo sofrer e ficar na miséria, e depois diz: vocês estão na miséria porque vocês são amaldiçoados, vocês estão... É muito fácil falar isso para um povo, né? O governo rouba do povo, o governo saqueia o povo, depois chega e fala: olha, você é pobre, você é miserável, porque tem uma maldição do inferno sobre a tua vida. A maldição do inferno vem através dos dirigentes, porque a Bíblia é bem clara. Conforme, se o teu dirigente serve a Deus, irmão, não é dizer que está numa igreja, não é quer dizer que vai para um testemunho dentro de uma igreja, não. Servir a Deus é ser temente. A palavra de Deus, quando diz sobre justiça, equidade, é nesse sentido. Aí é muito mais fácil, quando não dá certo, a gente pisotear a miséria do povo e falar: olha, a miséria de vocês é a maldição do diabo, que vocês estão escravos. Então quem é que vai libertar esse povo escravo? A igreja, se está junto com os poderosos, não tem como. Quando Jesus veio, apareceu num cenário humano, Jesus aparece e descortina os poderes dos poderosos. Ele vai lá e dá a vista ao cego, faz o paralítico andar. Por quê?
porque isso devolvia a dignidade daquelas pessoas, porque um cego naquele tempo não tinha direito trabalhista, não tinha direito de nada, irmãos. Então os familiares excluíam das suas casas, a sociedade excluía esse homem, esse paralítico, esse deficiente físico. E o que ele ia fazer? Esmolar. E as pessoas falavam: você é um miserável, a maldição de Deus está sobre a sua vida. Foi isso que Jesus encontrou nos deficientes. O povo, a sociedade encarava os deficientes como alguém amaldiçoado, um leproso. Até hoje tem gente na igreja que faz a conotação da lepra com o pecado, com a maldição do pecado. Aí Jesus vai lá e, para mostrar: é pecado, então eu vou tirar a lepra dele, pronto, acabou o pecado. É uma maldição, então eu vou curar esse leproso, nunca mais vai ter lepra, pronto, vai embora a maldição. Era isso? Agora vocês não vão chamá-lo mais de amaldiçoado, vocês não vão chamá-lo mais de pecador, marcado pelo pecado, diferente de nós, que nós somos puros, sem nenhum defeito. Não, esse leproso não, é pecador, então ele merece o inferno. Aí Jesus vem e acaba com tudo isso. Então tudo que se levanta para reduzir o alcance desse testemunho cristão que traz luz nas trevas, que vem abalar a estrutura vigente da sociedade, os interesses dos poderosos em massacrar as pessoas menores, Jesus se levanta contra. E Paulo aqui, no capítulo 5 de Romanos, ele é bem claro e ele está contrapontuando. Ele contrapõe aqui duas figuras, dois reinos e duas consequências. Paulo chama essas duas figuras de Adão e Cristo. Paulo chama esses dois reinos, o reino do pecado e o reino da graça de Deus. As duas consequências, Paulo coloca aqui como a morte e a vida. Então nós vamos ver isso. As duas figuras, que são os dois Adãos, o Adão e o segundo Adão, que é Cristo. O primeiro Adão foi revelado no Éden e ele caiu da presença de Deus, da graça de Deus. O segundo Adão foi revelado no Calvário. Aí ele encontra a humanidade toda caída por causa deste Adão, deste primeiro ser humano que resolve a desobedecer a Deus para caminhar segundo as suas próprias pernas, e você viu no que deu. Então esse segundo Adão dá oportunidade a esta humanidade caída e oferece a essa humanidade a restauração, o se levantar. Então a nossa herança racial de Adão é de pecado, irmãos. Pecado, morte, alienação em relação a Deus. Agora, no entanto, pertencemos a Cristo, o fundador de uma nova raça. Nossa herança nele, em Cristo Jesus, é justiça e vida. Só há duas raças, não existe, irmãos. Aprenda isso, não é só em história que você aprende, em teologia também você aprende. Não existe raça negra, não existe, porque não existe raça branca. A humanidade só tem duas raças. No nosso ângulo de enxergar, a igreja
ela só pode enxergar duas raças no ser humano, na humanidade: a raça derrubada, a raça caída e a raça levantada. A raça derrubada, a raça caída é a raça de Adão. A raça levantada, a raça restaurada é a raça de Jesus Cristo. Uma nova criação, não uma nova criatura. Em Cristo nós somos novas criaturas. Não, a palavra no original está: em Cristo nós somos uma nova raça. Uma nova raça, uma raça restaurada. Isso aqui é a apresentação de Paulo. Ele contrapõe essas duas figuras, o primeiro Adão e o segundo Adão. Agora, a questão dos dois reinos, o reino do pecado e o reino da graça, o reino do pecado, das pessoas caídas, das pessoas escravas, das pessoas que andam segundo os seus propósitos, segundo as suas ideias, segundo a sua mente, e o reino da graça. Aqueles que dizem que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o reino da graça. Nós não vivemos por conta própria, porque nós não sabemos. Se formos viver por conta própria, nós viveremos alienado, nós viveremos na morte, nós viveremos no pecado. Então, esses dois reinos, o pecado e a graça, o pecado pode se referir a atos específicos que violam padrões estabelecidos por Deus, mas também podem centralizar a atenção na corrupção natural do homem. Nesse último sentido, o pecado é um princípio que vive, que habita na personalidade humana. O capítulo 7 de Romanos, lá, 2 capítulos além desse que nós estamos vendo, que é o capítulo 5, versículo 12 até o 21, o capítulo 7 de Romanos, o versículo 17, está dizendo assim: portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Isso mostra claramente, Paulo está mostrando que existe uma maldição no ser humano, que é o pecado, que nos leva a fazer coisas erradas, que nos leva a errar o propósito, o alvo, a vontade de Deus. Se erramos a vontade de Deus, tudo dá errado na nossa vida. Até aquilo que dá certo vai ser errado. Agora, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos caminhando nele e para ele, para a glória dele, até o nosso errado sai certo, irmãos. Então, a terceira coisa aqui, que são as duas consequências, que é a vida ou a morte. A morte aqui não é tanto de caráter biológico, mas uma descrição da condição espiritual do homem, porque esse homem se tornou incapaz de compreender a corrupção moral interior. Essa corrupção moral, eu tenho que explicar, é simples, mas eu tenho que explicar. Porque no nosso meio, a questão moral é entendida como uma questão sexual, mas não é. A questão moral aqui é essa condição espiritual do homem que gerou morte, que trouxe incapacidade ao homem de compreender a corrupção moral do seu interior. Moral é certo e errado. Então, quando o pecado nos fez incapazes de compreender o que é certo
e o que é errado em todos os sentidos. Não é somente no sentido sexual, não, irmãos. É em todos os sentidos. O pecado nos tornou incapazes de compreender, estou repetindo, compreender a corrupção moral do nosso interior. Então, essa corrupção em nós mesmos, nós não temos condições de falar é certo, é errado. Esse certo, errado, nós deveremos falar pela palavra de Deus e não por nós mesmos. Então, nós não temos que ter opinião sobre algo. A nossa opinião, ela é incapaz. O ser humano, nele mesmo, a opinião dele é falida. A opinião dele é falha. É um erro. A opinião do ser humano nele mesmo não vale nada. É utopia, é engano. Agora, quando nós estamos em Cristo, nós temos um modelo a seguir, um modelo do que é certo. Se nós temos um modelo do que é certo, ou automaticamente nós saberemos o que é errado. Para saber o que é errado, não precisamos experimentá-lo. Para saber o que é errado, é somente experimentar o que é certo. Eu ouvia muito quando era adolescente, as pessoas falando, não, eu me desviei porque eu tenho que saber como que o mundo é, porque como é que eu vou saber, se eu não experimentar o mundo, se eu não experimentar o pecado, eu não posso falar sobre ele, eu não posso pregar sobre ele. Engano, engano, engano. Vivíamos no engano. Eu não preciso experimentar o errado para poder ter um know-how para falar sobre o errado. Não, claro que não. É só experimentar o certo, irmãos. Se eu experimento o modelo correto, tudo que não encaixa nesse modelo se torna errado. Eu sei para a minha vida. Então, aquilo que não se molda neste modelo que é a palavra de Deus, que é a bússola da minha vida, me mostra, eu automaticamente já sei que é errado. Você trabalha em produção, em empresa, você sabe muito bem, muitas pessoas que trabalham em produção têm lá um modelo. Olha, as coisas estão sendo produzidas, tem que se encaixar nisso. Se não se encaixar, está de menos, está demais, pronto, joga fora. Está errado. Então tem um modelo. A partir de um modelo, você não precisa produzir o que é errado para dizer, não, eu sei muito bem, eu tenho experiência do que é errado, porque vivi a minha vida toda. Eu me lembro, na minha adolescência, tinha muito testemunho de pessoas, eu passei a vida inteira, 40 anos, 50 anos da minha vida pecando, estragando a minha vida com vícios, com isso, com aquilo outro, quebrando os limites. Aí agora eu encontrei Jesus, glória a Deus por isso, né? Mas automaticamente as pessoas entendiam, caramba, isso que é experiência. Não, isso não é experiência. A experiência verdadeira é com Jesus Cristo, não é com pecado. Você entende nisso? Entende isso? Então é com o verdadeiro e não com o engano, não com a mentira. Então, essa moral que nós somos incapazes de compreender dentro de nós, o que é certo, o que é errado, nos aliena sobre Deus. Os seres humanos ficam alienados sobre a vontade de Deus, o que Deus quer. E isso nos leva a um julgamento final. E com certeza, esse julgamento será terrível se nós abandonarmos a Jesus Cristo. Há uma frase grega que foi inserida na maioria dos crentes e num contexto
do entendimento bíblico, e eu concordo com isso, a imortalidade da alma. Platão já argumentava sobre isso, né? Falava sobre isso. Então tem uma frase dos filósofos gregos, somente aí os discípulos, seguidores de Platão, que o Novo Testamento, principalmente Paulo, vai copiar muito desta filosofia, adaptando, claro, essa filosofia à revelação de Jesus Cristo, a revelação da graça que Paulo obtém aqui e passa para nós. Tem uma frase que fala: toda alma é imortal. Vou repetir: toda alma é imortal. Porém, somente as almas dos justos são imortais e divinas. Isso mostra claramente sobre o céu e o inferno. Isso mostra claramente sobre a vida eterna e a morte eterna. O sofrimento eterno. Essa morte eterna, nada mais, nada menos do que o sofrimento eterno. E a vida eterna é você viver a melhor vida que você nunca teve. E aqui nessa terra você nunca vai ter. É aquela parábola de trocar a minha primogenitura por um prato de lentilhas. Trocar o meu lugar eterno por uma necessidade momentânea. É exatamente isso. Então, aqui em vida, nós temos a oportunidade de escolhermos como nós vamos passar a eternidade. Iremos passar a eternidade gozando com Cristo Jesus, ou iremos passar a eternidade num sofrimento que nós nunca imaginamos, que nós nunca passamos, por pior que seja a vida que estamos vivendo. Então a escolha é agora. Boa noite, pastor Jonatas, boa noite, Abraão, boa noite, pessoal que está entrando. O tema de hoje é a morte e o generoso dom da vida. Romanos 5, versículo 12 até o versículo 21. Então, essa distância de Deus nos levou a uma vida alienada, que só Jesus Cristo pode restaurar isso. E Jesus restaurando isso na nossa vida, passamos a fazer parte de uma outra raça. Como nós falamos, a raça humana, há duas raças. Raça negra não existe, irmãos. Como raça branca também não existe. Como amarelo não existe. Como nada disso. Isso aí houve uma mudança, não existe mais isso. Então, teologicamente falando, há duas raças. A raça que foi derrubada e a raça que foi levantada. A raça adâmica que foi derrubada lá no pecado, no Éden, e a raça cristã, a raça de Jesus Cristo, que foi levantada no Calvário. Então nós decidimos qual a raça nós fazemos parte, né? Socialmente e por aparência e por puro luxo, as pessoas ficam perguntando: você é descendente de quem? Você é descendente de europeu? Ah, você é descendente de africano? Ah, você é descendente dos árabes? Ah, você é descendente dos latinos? Ah, você é descendente... Não, eu sou descendente de uma raça pura. Uma raça pura é a raça que foi levantada do pecado, foi restaurada. Eu faço parte da criação de Jesus Cristo, não da criação adâmica, que mergulhou no pecado, que preferiu seguir as orientações da serpente, de Satanás, do diabo, do opositor, daquele que vai gerar sempre morte na minha vida. A minha raça agora
eu faço parte de uma raça que é a raça da vida, não a raça da morte. Então Paulo aqui ele abre duas figuras, dois reinos, duas consequências. Nas duas figuras ele mostra Adão e Cristo, nos dois reinos ele mostra o pecado e a graça, nas duas consequências ele mostra a vida e a morte. E nós temos que escolher agora, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, nós mostramos de qual raça nós fazemos parte. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que eu gostaria de passar para vocês. Começou 8 horas da noite e eu passei aqui essa palavra, a morte e o generoso dom da vida. Um homem pecou, logo a raça humana mergulhou nesse pecado. Ah, mas você pode falar, mas eu não pedi para nascer mesmo assim. Por causa do primeiro homem, a decisão dele influenciou no clima, influenciou no relevo, influenciou na terra, influenciou em toda a criação, nos animais, nos vegetais, influenciou na vida humana, como o ser humano vive. Então a nossa maneira de enxergar as coisas, ela está deturpada. Nós temos que olhar para os outros com uma lente chamada sangue de Jesus, ter a mente de Cristo, porque senão você vai ter um olhar deturpado, você vai ter uma definição das coisas, uma definição deturpada das coisas. Então é muito importante você saber disto e aplicar isto na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pessoas entrando agora, Patrícia entrando agora, seja bem-vindo. Tiago Pires entrando agora. Amém. Amém, Vale. Exatamente, a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela vai no alvo certo, ela não tem erro, ela é tremenda, a palavra de Deus é maravilhosa. Abraão, fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Glória a Deus, Abraão. Em Cristo, isso aí se aplica em nós, irmãos. Ainda peguei um finalzinho, Jailson aí. Pela desobediência de um homem, Adão, nos tornamos pecadores. Assim também, pela obediência de um, Cristo, nos tornamos justos. Esses justos aí é justificados. Glória a Deus, Luiz Otávio. Perfeito. Perfeito, exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Muito bom ter vocês aí, irmãos. Glória a Deus. E quando Paulo contrapõe aqui essas duas figuras, Adão e Cristo, dois reinos, pecado e graça, e duas consequências, morte e vida, é para na nossa atitude de vida escolhermos, sabermos, temos um modelo, aquilo que nós falamos. Eu não preciso fazer o errado para saber o que é o errado, eu tenho que fazer o que é certo. Aí eu fazendo o que é certo, eu vou saber o que é o errado sem experimentá-lo, irmão. Porque aquilo que não encaixa no modelo que é Cristo está errado. O que não se moldar no modelo de Cristo está errado. Por isso que a Bíblia fala, não se molde a este mundo. Não vá copiar o errado. Vamos copiar o que é certo. Não vá para um caminho errado.
Roberta Granja, que possamos permanecer firmes e gratos ao Senhor Jesus por essa nova oportunidade, guardar nossa coroa. É isso aí. A cada dia temos que fazer esta manutenção de guardar, olhar as nossas atitudes e olhar sempre para o modelo. Qual o modelo? A palavra de Deus. Olhar sempre para a régua de medir, o modelo que foi revelado a nós, a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós enxergamos Jesus Cristo. E vou repetir isso, irmãos. Quando o certo é revelado a nós, não precisamos fazer o errado para conhecer o errado. Não há necessidade para conhecermos o errado. Quando nós temos o certo, o errado não se encaixa. Simples assim, não tem como. Que Deus abençoe Noemi, que Deus abençoe Edna, que Deus abençoe Pastor Jonatas, Luiz Otávio, nossa bússola, a palavra de Deus. Glória a Deus, Luiz. É isso aí. Cristo é o centro de toda a revelação. Glória a Deus, Pastor Jonatas. Roberta Granja, eu me sinto privilegiada, apesar de não ter nascido em um lar evangélico. Glória a Deus, só em você ser resgatada por Jesus, pronto, já virou festa. É isso aí, bênção pura. Somos agraciados, essa é a palavra. Fomos agraciados, não merecemos, mas somos agraciados, né? A vida, o que nós merecemos nessa vida é a tribulação, o que nós merecemos nessa vida é o inferno, mas a graça de Deus nos alcançou, temos Jesus e Jesus nos dá esta oportunidade de entrarmos numa nova criação, numa nova raça, a raça dos levantados, não a raça dos caídos. Em Cristo Jesus, nós fazemos parte da raça daqueles que estão se levantando, não os que estão prostrados. Glória a Deus por isso. Então você não foi chamado por Jesus para estar prostrado. Você foi chamado por Jesus para estar se levantando. Amém? Que a presença de Deus seja forte na sua vida e mude a sua maneira de viver, maneira de pensar, sua maneira de agir. Agora, pastor, todos terão essa oportunidade? É uma dúvida. Não, todos terão esta oportunidade, Roberta Granja. Esta oportunidade para todo mundo aí, generalizada, é chamada de graça comum. Então todo mundo é abençoado, todo mundo é alcançado pelo sacrifício de Cristo. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então esta passagem resume exatamente isso que nós estamos falando. O que é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? Quando eu era bem novinho, as pessoas falavam, não fica rindo do irmão que tem aquelas línguas estranhas e bababá, e você fica rindo. Quem fica rindo e não acreditar na profecia do profeta é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Negativo, não é nada disso. Tem que ser julgada a profecia, começando daí. Então, quando a Bíblia fala que pecar contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo é rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí você morre sem a salvação. Isso não tem perdão, porque depois da morte não há arrependimento, não há segunda chance depois da morte. Por isso que não há perdão.
Você rejeitou. Pecar contra o Espírito Santo é rejeitá-lo para sempre. Isso é o pecado que não tem perdão. Aqui está bom? Está tudo bem aí? Perfeito? Está travando aí também? Pois é, né, pastor Jonatas? Nós fomos ensinados assim, né? As pessoas antigamente, elas não tinham aquela oportunidade toda de estudar, então elas liam, que elas compreendiam, elas falavam que era o Espírito Santo que estava revelando, e elas mandavam isso, né? E as pessoas repetiam isso, né? E claro que é tudo voltado para o engrandecimento do homem, né? Do homem profeta, do homem pastor, do homem apóstolo, do homem que é ungido. E onde Jesus está nesse negócio? Jesus fica apagado com tanta autoridade apostólica hoje, né? Jesus fica apagado com tanta autoridade profética desses profetas. Jesus fica apagado com tanta autoridade desses ungidos. A unção de Jesus fica onde, né? Eu pergunto. Então é tudo para firmar a autoridade desses homens e não a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus Cristo. Glorifico a Deus pela sua vida, a vida dos irmãos que acolheram seguir o segundo Adão. Glória a Deus, Júnior. Era tudo muito literal, né, pastor Jonatas? Então tudo que a pessoa lia, ela não sabia distinguir se era metáfora, se não era, tudo literal. Está escrito aqui na Bíblia, então sola escritura. Até hoje tem isso, né? É o que está escrito na Bíblia. Então, pois é, né, cara? Porque por causa disso, dessa fala, está escrito na Bíblia, é que tem os terraplanistas, né? Eles não acreditam que a Terra é uma esfera. Eles acreditam que a terra é plana, porque a Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. Quer dizer, a terra não gira em torno do sol, é o sol que gira em torno da terra. Se isso acontece, a terra é plana e não esférica. Aí já começa a mudar tudo, né? Então esse era o entendimento literal daquele tempo, e Deus respeita a ignorância, tinha boa vontade deles, né? Apesar de toda ignorância, tinha boa vontade, sem qualquer técnica de interpretação. Pois é, e graças a Deus, esses homens aí, os teólogos, né? Os pesquisadores que passaram a vida inteira pesquisando para nos dar informação sobre a palavra de Deus, descobrindo textos, os verdadeiros na origem do grego, do hebraico, do aramaico, para facilitar para nós o entendimento. Hoje está mastigado. Que bênção! Glória a Deus por esses homens que deram a vida por isso, né? Que se empenharam a história de vida toda para que hoje chegássemos onde nós chegamos. Glória a Deus. Hoje não travou, glória a Deus. Foi ensinado, Jair está falando aqui, que era atribuir as obras do Espírito Santo aos demônios, que era blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Não, tu pode não ter entendimento, e às vezes hein? E às vezes é isso aí. Muitas pessoas que dizem que fala pelo Espírito Santo, mas está falando pelos demônios. Isso não é mentira, não. Isso torna os irmãos escravos de líderes hereges, com certeza. Pastor Jonatas está falando aqui, ó. E as pessoas ficam sem saber a verdade. O único ungido é Jesus Cristo. Isso aí, Jailson, a unção que está sobre nós é por causa de Cristo. Pregamos a palavra de Cristo, vivemos a vida de Cristo, vivemos para Ele, por Ele, e tudo é para Ele. Então a unção dele está sobre nós. No dia que nós usarmos o nome dele para nossa
para o nosso próprio benefício, aí as coisas vão começar a pegar. Ficamos um bom tempo vivendo debaixo de um medo. Pois é, o amor lança fora todo medo. Deus, quando entra na nossa vida, o medo tem que sair. Agora, Deus entra e nós não tínhamos medo, passamos a ter medo. Tem alguma coisa errada? Começamos a ter medo de escuro. Vou parar por aqui. Começamos a ter medo de alma do outro mundo. Temos pesadelos. Antes não tinha, e aceitou Jesus, começa a ter essas coisas todas, tem alguma coisa errada. Ai, meu pai, é mole. Desculpa, mas eu fico lembrando o tempo que eu passava por isso. Hoje eu acho muito engraçado, mas já tive muito medo sobre essas coisas, por causa da ignorância, né? Éramos ignorantes. E glória a Deus, mais uma vez eu falo, glória a Deus por esses homens que pesquisaram a palavra de Deus, que ainda pesquisam, que escreveram livros inspirados pelo Espírito Santo também. Claro que não substituem a Bíblia, irmãos, claro que não, mas são livros que facilitam o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Nos dá uma visão mais ampla sobre aquilo que Deus está falando. Hein? Amém, Solange? Pois é. E graças a Deus que a palavra de Deus, ela destrói todos os sofismas, todos os enganos. As nossas dúvidas eram como se questionássemos a Deus. Pois é. É por isso que as pessoas ficavam sem saber. E a dúvida que você não tira, ela vira um erro. E você carrega esse erro e engano para a vida inteira. Olha que desastre, olha que coisa horrível. Então as nossas dúvidas têm que ser sanadas, né? Com certeza. E temos que viver o renovo de Deus, abandonar essa criação adâmica para aceitar essa criação de Cristo, né? Essa nova criação, abandonar essa raça, a raça adâmica, e aceitar uma nova raça que Jesus conquistou para nós, a raça da vida, a raça daqueles que estão se levantando, não a raça daqueles que estão prostrados. Amém? Glória a Deus. Marines, a paz, pastor Marconi de Los Angeles, a paz desse casal aí maravilhoso, muito bom. Que Deus abençoe vocês aí nessa terra aí. Deus possa usar a vida de vocês tremendamente em Los Angeles. Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês aqui na live. Obrigado pela presença de todos. Rômulo, seja bem-vindo. Rômulo, Janaína. Deus abençoe. Kátia, Deus abençoe, Kátia. Culto glorioso, glória a Deus. Vocês são bênçãos. Bênção de Deus. Estamos no finalzinho, irmãos. Vamos terminar. Vamos orar aqui, agradecendo a Deus por mais essa noite, por mais essa live, por mais essa oportunidade que Deus nos dá para estarmos compartilhando aqui com vocês, nessa comunhão, nessa mesa farta, né? Que coisa maravilhosa, irmãos. Bênção de Deus. Em breve estaremos juntos. Estou ansioso. Ansioso não é a palavra, mas estou com expectativa, né? Esperança para estarmos juntos, para glorificarmos como corpo visível, não corpo aqui virtual. Era corpo invisível, corpo visível, agora eu tenho um corpo virtual. Veio o terceiro corpo agora. Existia a igreja visível, a igreja invisível e agora a igreja virtual.
banquete de Deus, glória a Deus. Vamos orar, irmãos, para terminar esse banquete maravilhoso. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais essa noite, por essa oportunidade maravilhosa. O Senhor pode e o Senhor vai abençoar todos eles. O Senhor é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus que traz o renovo, o Senhor é um Deus que mostra novidade de vida, recupera a nossa esperança, a nossa maneira de viver pelo lado certo. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua presença maravilhosa nessa comunhão, nessa mesa farta de pessoas maravilhosas, restauradas pelo teu amor, Pai. Que essas pessoas tenham uma noite maravilhosa. O Senhor abençoe elas, Senhor. Um sono tranquilo, e que amanhã seja um dia maravilhoso, assim como todos os dias, dirigido pelo Senhor, dirigindo a vida dessas pessoas, Pai. Oramos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Abração, pastor Jonatas, abração para a Bruna. Deus abençoe vocês aí. Glória a Deus por isso. Dá um coraçãozinho aí para ajudar a gente aí. Amém? Deus abençoe.